Existe um número que paira sobre a mente de milhões de brasileiros como uma sombra silenciosa, um código que parece indecifrável para quem vive o ciclo da sobrevivência diária. Muitos acreditam que a liberdade financeira exige milhões, aviões particulares ou uma herança inesperada, mas a investigação que faremos hoje revela uma verdade muito mais profunda e, ao mesmo tempo, acessível. Existe um ponto de inflexão, um marco matemático, onde as correntes da escravidão moderna começam a se despedaçar. Esse número é R$150 mil. Antes de mergulharmos nos detalhes técnicos de como esse valor opera um milagre na vida de uma pessoa comum, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, nunca desista e ativar as notificações, porque o que vou revelar agora é o mapa que as instituições financeiras preferem que você não saiba interpretar. Imagine um homem chamado Roberto. Aos 35 anos, Roberto era o retrato da classe média brasileira. Um emprego estável, mas uma sensação constante de que estava sempre correndo e nunca saía do lugar. Ele não era pobre no sentido extremo da palavra, mas era um prisioneiro do dia seguinte. Se o carro quebrasse, se o filho ficasse doente ou se a empresa decidisse por um corte de gastos, o castelo de cartas de Roberto desmoronaria em menos de 30 dias. Ele vivia o que chamamos de crime contra o próprio futuro, uma negligência silenciosa onde o tempo trabalhava contra ele e não a seu favor. O mistério que Roberto precisava resolver não era como ficar rico da noite para o dia, mas como atingir a massa crítica necessária para que o dinheiro parasse de fugir dele e começasse, finalmente, a lutar por ele. A investigação da vida de Roberto nos mostra que o primeiro grande obstáculo não era a falta de dinheiro, mas a mentalidade de escassez que o impedia de enxergar os R$150 mil como uma meta real. Para ele, esse valor parecia uma montanha intransponível. No entanto, quando começamos a analisar os fatos, percebemos que o segredo não está na velocidade da acumulação, mas na consistência da estratégia. Roberto decidiu que precisava de um plano de fuga. Ele começou a rastrear cada centavo, identificando os vazamentos financeiros que, ao final de um ano, somavam milhares de reais perdidos em taxas, assinaturas não utilizadas e compras por impulso. Ele entendeu que, para chegar aos R$150 mil, ele precisava primeiro estancar a hemorragia de sua dignidade financeira. A jornada de Roberto para acumular esse valor levou exatos 5 anos de disciplina férrea. Ele não ganhou na loteria. Ele utilizou o poder do aporte constante e dos juros compostos. No início, os resultados eram desanimadores. Ele guardava R$500 mil por mês e o rendimento parecia uma piada de mau gosto. Mas ele persistiu. Ele começou a estudar aplicações que o brasileiro comum ignora por medo ou desconhecimento. Ele descobriu o Tesouro Direto, especificamente o Tesouro IPCA+, que protegia o seu suado dinheiro da inflação e ainda garantia um ganho real. Ele aprendeu sobre os fundos imobiliários, onde com pouco dinheiro ele se tornava dono de pedaços de shoppings e prédios comerciais, recebendo aluguéis mensais isentos de imposto de renda. Quando Roberto atingiu os primeiros R$50 mil, algo mudou em sua postura. Ele não era mais apenas um funcionário com medo, ele era um investidor em formação. Mas o verdadeiro fenômeno aconteceu quando o saldo finalmente bateu os R$150 mil. Por que esse número é o divisor de águas? Por que não 100 mil ou 200 mil? A resposta reside na matemática da liberdade. Com R$150 mil aplicados em uma carteira diversificada, rendendo uma média conservadora de 1% ao mês entre dividendos e valorização, Roberto passou a ter uma renda passiva de aproximadamente R$1.500 mensais. Para muitos, isso pode parecer pouco, mas para a investigação de uma vida livre, isso é o equivalente a ter um funcionário trabalhando 24 horas por dia para você,
sem nunca reclamar ou tirar férias. Esses R$ 1.500 mensais mudaram o jogo psicológico de Roberto. Ele percebeu que essa renda cobria suas contas básicas de moradia ou alimentação. Pela primeira vez em décadas, Roberto não trabalhava mais para não passar fome. Ele trabalhava para crescer. Os R$ 150 mil tornaram-se seu fundo de alforria. Se ele fosse demitido amanhã, ele teria meses, talvez anos, de tranquilidade para se reinventar. Esse valor é o que chamamos de massa crítica financeira. É o momento em que os juros gerados pelo seu capital começam a ter um impacto real e visível no seu custo de vida, permitindo que você tome decisões baseadas em seus sonhos, e não no medo de ficar sem teto. Vamos analisar onde Roberto colocou esse dinheiro para garantir que ele não evaporasse. Ele não buscou promessas de lucros exorbitantes ou esquemas de pirâmide mascarados de investimento. Ele dividiu seu capital de forma inteligente. Colocou 30% em renda fixa pós-fixada, como o CDB de liquidez diária e o Tesouro Selic, garantindo que, se houvesse uma emergência, o dinheiro estaria ali, rendendo mais que a poupança e disponível imediatamente. Outros 40% ele destinou aos fundos imobiliários. Aqui está o segredo da consistência. Ao investir em fundos como o MXRF11 ou o HGLG11, ele passou a ver o dinheiro caindo na conta todo mês. Ver o pinga-pinga mensal de 500, 600, 700 reais em dividendos é o combustível emocional que impede qualquer investidor de desistir. Os 30% restantes, Roberto alocou em ações de empresas sólidas, as chamadas vacas leiteiras da Bolsa de Valores, empresas que pagam bons dividendos, como grandes bancos e empresas de energia elétrica. Ele entendeu que ser sócio de empresas que todos usam diariamente era a forma mais segura de participar do crescimento da economia. Com essa estrutura, os R$ 150 mil deixaram de ser apenas um saldo bancário e se tornaram uma máquina de gerar riqueza. O mistério da pobreza de Roberto foi resolvido não por um aumento salarial milagroso, mas pela compreensão de que o dinheiro é uma ferramenta que precisa ser calibrada. Muitos de vocês que estão ouvindo esta história podem estar pensando: mas eu não tenho nem R$ 1.000, como vou chegar aos 150 mil? A investigação sobre o sucesso de Roberto revela que o ponto de partida dele foi o mesmo que o seu: o zero absoluto e uma montanha de dúvidas. O segredo não está no valor final, mas no hábito inicial. Roberto começou guardando o que podia, muitas vezes apenas R$ 100 por mês, mas ele nunca falhou. Ele automatizou seus investimentos. No dia em que recebia o salário, a primeira conta que ele pagava era a do seu eu do futuro. Ele entendeu que se esperasse sobrar dinheiro no fim do mês para investir, ele nunca investiria, porque o sistema é desenhado que possui. A transformação para fazer você gastar cada centavo de Roberto foi tão profunda que afetou sua saúde física e mental. A ansiedade que o impedia de dormir desapareceu. A pressão social para ter o carro do ano ou as roupas de marca perdeu o sentido, pois ele sabia que sua riqueza era real e não uma fachada financiada em 60 parcelas. Ele descobriu que a verdadeira ostentação não é o que você mostra, mas a paz de espírito que você sente ao olhar para sua conta de investimentos e saber que você é o dono do seu tempo. Os R$ 150 mil foram a chave que abriu a cela da prisão invisível em que ele viveu por anos. Hoje, Roberto continua investindo, mas agora o processo é muito mais rápido. A bola de neve financeira assumiu o controle. Os R$ 1.500 que ele recebe de rendimentos são reinvestidos mensalmente, somando-se aos seus aportes do trabalho. Agora, ele não precisa mais de 5 anos para dobrar seu patrimônio. A matemática agora trabalha a favor da aceleração.
Este é o desdobramento final de quem decide levar a sério a própria vida financeira. Você não precisa de 1 milhão para começar a sentir o gosto da liberdade. Você precisa de um plano, de disciplina e do entendimento de que R$150 mil é o alvo que mudará tudo. Esta investigação sobre a vida de Roberto e o poder desse valor específico serve como um alerta para todos nós. O tempo está passando, e cada dia que você negligencia sua organização financeira é um dia a mais que você entrega sua liberdade nas mãos de terceiros. O mistério da riqueza não é um segredo guardado a 7 chaves por bilionários, mas uma fórmula simples de paciência, aportes e juros compostos que qualquer pessoa, independentemente da idade ou profissão, pode começar a aplicar hoje mesmo. Não se trata apenas de números em uma tela, trata-se de quantas horas do seu dia você realmente pertence a si mesmo. Se você chegou até aqui, é porque entendeu que a sua transformação financeira não é uma opção, é uma necessidade urgente para quem busca uma vida de significado e abundância. O caso de Roberto é a prova de que o impossível é apenas algo que ainda não foi planejado. Agora, a pergunta que fica para você, investigador da própria vida, é: quanto tempo mais você vai aceitar viver nas sombras da escassez? O caminho para os seus primeiros R$150 mil começa com um único passo, uma única decisão de mudar seus hábitos agora. Este é o momento de agir. Se este conteúdo abriu seus olhos para a realidade do que é possível conquistar com estratégia e disciplina, não guarde essa descoberta apenas para você. Deixe seu comentário abaixo dizendo: eu vou conquistar minha liberdade, para que essa afirmação se torne o primeiro marco da sua nova jornada. Curta este vídeo e compartilhe com aquela pessoa que você sabe que precisa acordar para a realidade financeira. Lembre-se, o canal Nunca Desista está aqui para ser o seu guia nessa investigação rumo à prosperidade. Inscreva-se, ative o sino e prepare-se, pois o seu futuro começa no exato momento em que você decide que não aceita mais nada menos do que a liberdade plena. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos desvendando os segredos que vão transformar sua mentalidade e sua conta bancária. Acorde para a sua liberdade, pois o tempo não espera por ninguém.